A gente começa o programa de hoje com informação ao vivo de uma operação que está sendo realizada neste momento, na manhã de hoje, pelas polícias civil e militar. O Márcio Azevedo está acompanhando esse trabalho e traz os detalhes agora para a gente. Por sinal, o Márcio está em deslocamento, não é isso? Márcio, não olha para a gente não, porque a gente sabe que pelas leis de trânsito você não pode desviar aí o olhar. Mas eu preciso saber se você já tem, Márcio, as primeiras informações. Sim, Dani, já temos. Nesse momento a gente está em deslocamento aqui pela uma das principais vias da cidade, a Djalma Batista. São 90 policiais, entre policiais civis e militares. E o alvo da operação eles ainda não detalharam, na verdade, Dani, pediram que a gente não desse detalhes, porque pode comprometer. Mas existem 16 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Né? São 90 policiais, 90 policiais ao todo que estão saindo para cumprir, inclusive tem tropas especiais, a Polícia Militar está com a ROCAM. As equipes acabaram de deixar a Delegacia Geral, né, e estão começando a se dirigir para cumprir os mandados de prisão, porque você sabe, segundo as nossas leis, esses mandados só podem ser cumpridos a partir das 6 horas ou assim que as primeiras luzes do dia raiarem. E é o que está acontecendo agora e a gente está seguindo aqui as viaturas. Domingos até pode mostrar lá, olha, as viaturas já estão em deslocamento aqui pela Djalma Batista e daqui a pouquinho, se tudo der certo, a gente já vai acompanhar algumas prisões. O centro da operação é a Delegacia Geral, ali no Dom Pedro, para onde vão ser levados os presos e o material apreendido. Assim que a gente puder, Dani, a gente volta dando detalhes de qual é o foco dessa operação e mais algumas informações que, a pedido do coordenador, o secretário Orlando Amaral, secretário da Secretaria Especial de Operações, pediu que nós não dessemos detalhes para não comprometer o trabalho da polícia, que já vem investigando aqui há mais de meses essa ação que foi programada para amanhã desta quinta-feira, Dani. Obrigada, Márcio Azevedo, Antônio Domingos, que nesse momento estão em deslocamento, acompanhando aí uma operação das polícias civil e militar. A gente entra a qualquer momento com mais informações sobre essa operação na manhã dessa quinta-feira. Agora a gente faz um alerta para quem contratou serviços de despachante recentemente. A polícia prendeu ontem uma quadrilha que furtava e falsificava documentos oficiais do Departamento de Trânsito. Os clientes pagavam aí pelo serviço, recebiam até as cédulas, viu? Mas não havia sequer registro desses documentos no sistema do Detran. Que malandragem! Vamos ver o que aconteceu com essa quadrilha. O alvo da operação, batizada de Cédula Branca, foi essa empresa, que fica na área de despachantes ao lado do Detran. Caliane Campos Chagas e o companheiro, Kleber Harrison Rebelo, são os donos da Caicá. Isaac Gomes Sado, segundo a polícia, atuava como falso despachante. E Railson Cordeiro Silva, ex-estagiário do Detran, seria o responsável por conseguir os documentos usados nos crimes. São cédulas de rodagem e de transferência de proprietário em branco, sem o devido preenchimento pelo órgão emissor. Inicialmente eles vendem por cerca de 100, 200 reais, mas para vocês entenderem, na ponta da linha, para aquele camarada que assalta um carro e quer esquentar esse veículo, chega na média de 300 a 500 reais esse documento. Foram mais de 200 apreendidos hoje, cerca de 300 reais, chega para esquentar aquele carro roubado, fora aquelas outras pessoas vítimas, né, que tentam licenciar seu veículo com esses despachantes e acabam sendo vítimas de estelionato, porque eles não recolhem as taxas e acabam ficando com aquele dinheiro das pessoas. O Sindicato dos Despachantes do Amazonas confirma que já tinha conhecimento desse caso. Inclusive, essa empresa já responde a processos dentro do sindicato da categoria. Já teve, inclusive, a licença para atuar cassada. E esse não é o único caso, não. Eles contam que existem vários despachantes atuando de forma clandestina. Inclusive, os membros do sindicato costumam ser vítimas de ameaça. Ameaça em nossos corregedores, já houve ameaça a eles, já houve ameaça a mim, já perguntaram, como eu falei antes, onde é que eu guardava meu carro, já tomaram informação com os colegas. Que tipo de ações vocês fizeram que motivou esse tipo de ameaça? Sempre de irregularidades, pegando os financeiros das pessoas e não entregando o seu documento no tempo hábil. O diretor-presidente do Detran disse que vai atuar de forma mais incisiva no combate a esse tipo de crime. Essa não é a primeira vez que funcionários e estagiários do órgão são denunciados por furto ou falsificação de documento público. São guardados num cofre no Detran e todos os dias eles são enviados para os locais. Nós temos hoje todos os parques que fazem esse trabalho, como também nos shoppings onde o Detran está instalado. E todos os dias é feita a conferência, porque todos eles são numerados. Então, devido a essa conferência, é que nós começamos a detectar que desapareciam
documentos de um dia para o outro. E começamos aí uma investigação em parceria com a Delegacia de Furto de Veículos para chegar a essa quadrilha que foi presa no dia de hoje. Quem foi atendido aí pela KIK despachante ou suspeita de ter sido vítima de uma dessas pessoas presas deve procurar o Detran para verificar a legalidade do documento ou fazer a denúncia na sede da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, caso você chegue à conclusão aí que foi uma das pessoas enganadas. Que absurdo, né? Como nós falamos ontem aqui no Manhã no Ar, um outro caso envolvendo um despachante também foi descoberto essa semana. Jorge Corrêa da Costa foi acusado de receber dinheiro das vítimas e não realizar aí o serviço oferecido. O despachante alegou que estava endividado e que havia usado aí os valores recebidos para quitar os débitos em seu nome, mas não pode, né? Se você recebe para fazer um serviço, tem que executar esse serviço. Vamos ver como é que foi a prisão dessa pessoa que é acusada de estelionato. 13 pessoas já se apresentaram aqui como vítimas de um homem conhecido como Jorge, que trabalha como despachante no Detran e que aplicou vários golpes. O que aconteceu exatamente com o senhor? Meu caso foi o seguinte, que eu cheguei lá no Detran, como meu carro estava atrasado, e eu fui lá, o rapaz me disse, puxou o documento do carro, né? Aí falou que o carro tinha que ir para a vistoria, como o carro não estava na cidade, aí esse Jorge se encontrava lá, e ele disse, tu quer resolver teu problema sem teu carro ir na vistoria? Esse cidadão faz para ti. Aí eu peguei, dei o dinheiro, R$ 1.200 para ele liberar esse carro e até agora está com um mês. Eu estou sem trabalhar, porque eu preciso do carro para me trabalhar e esse cara vai me enrolando aí. Como foi o teu caso? Eu encontrei ele no pé do salão e mostrou lá o pessoal que trabalha lá dentro do salão, que prometeu que após o pagamento, que poderia receber depois da manhã o PV do meu carro. Já entraram há 2 meses já e nada disso aí. Já estou sem paciência com ele já. Ele me abordou, eu disse que eu queria legalizar e ele disse que legalizava. No meu carro, eu fui ver os valores, né? Quanto é que dava 1.600 e um quebrado, né? E aí ele disse, olha, tu me paga aqui, tá? Com 3 dias, tá? O documento tá na mão, né? O documento era só para fazer a vistoria normal, né? E deu isso aí. Que eu confiei nele, porque ele como eu vi ele entrar lá no órgão que só é restrito somente para despachante, né? E ele estava lá dentro, lá bom. Então o cara é despachante. Eu estou aqui com o seu Jorge Corrêa da Costa, de 57 anos, que trabalha há 37 anos no Detran como despachante. O que aconteceu, senhor? De outubro em diante, eu comecei a pegar... Eu estava devendo assim umas contas, aí comecei a pegar dinheiro de um e cobrir o outro, entendeu? Aí foi virando uma bola de neve, eu não consegui mais cumprir com o meu dever. O seu Jorge ainda não sabe ao certo qual é o montante da dívida que ele tem. Ele não vai ficar preso, mas vai responder ao processo por estelionato. Não é a primeira vez que isso é registrado aqui nessa delegacia. Problemas com despachantes. Ou seja, eles têm uma grande facilidade, uma grande entrada dentro do Detran. Então, eles conseguem resolver coisas, conseguem liberar veículos sem pagar os impostos, os tributos. Isso que nós vamos entender ainda. A polícia prendeu ontem um homem que se passava por advogado, psicólogo e pastor. Já pensou? Todas essas profissões eram comprovadas aí com documentos falsos. A prisão foi feita no município do Careiro da Várzea. E quem tem mais informações para a gente é o repórter Emanuel Cardoso. Vamos ver. Além de falso advogado, o Arnolfo Cordeiro de Melo, de 41 anos, também se passava por psicólogo e por pastor no município de Careiro da Várzea. Ele admitiu que morava no município há mais de 1 ano, mas há cerca de 8 meses atuava como advogado e teria feito mais de 6 vítimas. 2 vítimas se apresentaram à delegacia. Ele foi descoberto porque há cerca de 2 semanas se apresentou na delegacia do município querendo ver um preso na condição de advogado. Os policiais desconfiaram da linguagem do Arnolfo e passaram a investigar e descobriram que se tratava de um falso advogado. De imediato nós entramos em contato com a Ordem dos Advogados, através de ofício, e também fizemos uma pesquisa no Cadastro Nacional de Advogados e percebemos que ele não tem nenhum tipo de registro. Qualquer cidadão pode ter acesso via internet desse registro e ele não tem nenhum registro. Então, a partir daí, se iniciou as investigações e aí ele foi ao fórum também tentar se passar por advogado. A oportunidade que a juíza do município estava lá no local,
E passamos a informação, e quando ele fez o protocolo de um documento, que é uma procuração adjudícia, algo específico para o advogado, uma prerrogativa do advogado, nós conseguimos fazer a prisão dele em flagrante. O Arnolfo, que é falso advogado, falso psicólogo e falso pastor, agora vai precisar de um advogado de verdade para poder fazer a defesa dele. Já pensou? Falso advogado, psicólogo e pastor. O que passa na cabeça de uma pessoa dessa, né? Olha só, um homem foi preso suspeito de vender celulares roubados pela internet. A polícia chegou até Marcley Castro da Silva, de 28 anos, no momento que ele fazia a entrega de um aparelho no bairro Cidade de Deus. Vamos conferir como é que foi essa prisão. Marcley Castro da Silva, de 28 anos, acabou se dando mal. Ele foi preso na rua Beija-Flor, no bairro Cidade de Deus, nas proximidades do Terminal 4. O que o rapaz estava fazendo? Vendendo celular que não pertencia a ele, que era de origem duvidosa, ou seja, roubado. Segundo a polícia, a vítima viu o celular dela sendo anunciado em um site de vendas bastante conhecido. E aí ela marcou com o Marcley. E nesse momento a polícia foi até o local, porque a vítima já tinha procurado o 13º Distrito Integrado de Polícia para denunciar o assalto. Marcley, inclusive, chegou a ser preso em abril deste ano, vendendo no estabelecimento de uma grande loja de eletrodomésticos aqui na cidade, fazendo o mesmo crime. Mas Marcley pode responder esse crime em liberdade, até porque é afiançável. Ele deve pagar aí, se pagar R$2.000. Se ele não tiver esse dinheiro, ele vai para a cadeia pública, Raimundo Vidal Pessoa, e aí vai ficar à disposição da justiça. Os celulares que eles pegaram comigo eram todos celulares com defeito, que eu conserto e vendo. A gente não vê cara, não vê coração das pessoas que vão vender pra gente. Inclusive, a outra pessoa que o Marcley cita é o Danilo Cardoso Simões, de 21 anos. Ele também foi indiciado pelo crime de receptação aqui no 13º DIP, mas foi liberado e vai responder pelo crime em liberdade. Esse rapaz é a segunda vez que ele está caindo pela mesma situação. Na primeira ele pagou fiança, saiu, agora ele vai pagar fiança porque é um direito dele. Mas que ele já tinha uma experiência nisso, ele já sabia o quanto é perigoso a pessoa adquirir objetos sem saber a origem, a procedência, e mesmo assim ele continuou fazendo. Então, por isso nós entendemos que realmente ele tem dolo nessa ação dele de trabalhar com produtos de crime. Uma mulher foi presa suspeita de aplicar o golpe do Boa Noite Cinderela em bares da zona norte da cidade. Além dela, a filha também está envolvida no caso. Olha que absurdo, né? A mãe ainda aliciando a filha para praticar um golpe, um crime como esse. Vamos ver. Rosineide Lopes Pinheiro, mais conhecida como Sandra, foi presa na casa de uma das filhas dela, que fica no bairro Alfredo Nascimento, zona norte da cidade. Segundo informações, Rosineide já estava sendo procurada pela polícia desde abril, quando teria aplicado o famoso golpe Boa Noite Cinderela em um autônomo, no dia 17 de abril, em um estabelecimento comercial que fica na zona norte da cidade. Segundo informações, na noite do dia 17 de abril, Sandra, como é conhecida, e a filha dela, identificada como Alexandra Lopes da Silva, de 26 anos, teriam atraído a vítima e dado o Rupinol. O rapaz, depois de ser dopado, chegou a ser colocado dentro do próprio veículo e teria ficado trancado lá dentro durante algumas horas. Desde então, a polícia, com base nas denúncias feitas pela vítima, começou a procurar Rosineide e a filha dela. Segundo as investigações, Rosineide já aplica esse tipo de golpe bastante conhecido desde 2005, onde chegou a ser presa pela delegacia especializada em roubos e furtos e defraudações. Além de dar o golpe, além de aplicar o Boa Noite Cinderela, também já chegou a ser presa por tráfico de drogas e roubo majorado. Rosineide foi trazida aqui para o 13º Distrito Integrado de Polícia e vai responder por mais um crime, roubo qualificado.
Esse é um golpe antigo, mas as pessoas ainda caem, né? É um golpe que deixa a vítima totalmente sem resistência, ela não sabe que vai ficar naquela situação e de repente ela se vê roubada, seus objetos são roubados e foi isso que a senhora Rosineide, conhecida como Sandra, cometeu. Vamos indiciá-la agora e vamos encaminhá-la ao presídio para ficar à disposição da justiça. A filha também está sendo procurada porque participou do mesmo crime no mesmo dia. Então, por isso, ela está sendo procurada também. Quando ela for encontrada, ela vai ser indiciada e ficar à disposição da justiça. E um funcionário do Porto Chibatão desapareceu na manhã de ontem após cair no rio durante o trabalho. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer as buscas lá no local. A Larissa Santiago acompanhou essa história triste, né? E conta agora pra gente como é que aconteceu esse acidente. Na manhã desta quarta-feira, 2 homens caíram na água aqui no Porto Chibatão. Um deles retornou à superfície, o outro não. Valdeci Pantoja operava uma empilhadeira quando caiu na água junto com a máquina. O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente, era por volta de 10 horas da manhã. 3 mergulhadores vieram até aqui para avaliar os riscos, mas a profundidade do local do acidente é de 58 metros. E os equipamentos do Corpo de Bombeiros eram para mergulhos com até 40 metros de profundidade, o que acabou inviabilizando o serviço. O Porto Chibatão disse que contratou mergulhadores especializados que continuam fazendo as buscas. Em nota, o Porto informou ainda que preza pelos princípios de segurança e que apura as causas do acidente. Disse também que uma equipe de assistência social acompanha os familiares do desaparecido. Que tristeza, né? A Marinha do Brasil também informou por nota que enviou equipes para prestar apoio nas buscas do funcionário da empresa. Vamos então voltar a falar com o Márcio Azevedo. Ele está acompanhando uma operação das polícias civil e militar na manhã dessa quinta-feira. Aparentemente já chegaram no local das buscas ou das prisões. É isso, Márcio Azevedo? Acho que o Márcio não ouve a gente agora, é isso? A gente tem imagens ao vivo agora. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com o Márcio. Pelo menos a gente já sabe que ele chegou no local da operação. Ele vinha acompanhando, como você que está acompanhando a gente desde o início do programa, ele chegou a acompanhar aí o comboio, né, com os carros da polícia, chegou no local da operação. Daqui a pouco a gente volta, então, a ter contato com ele. E em Manacapuru, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado, a ADAF, iniciou uma ação para identificar rebanhos que não foram imunizados na primeira fase da campanha de vacinação contra a febre aftosa. As informações são do Erison Araújo. Vamos conferir. Manter o Amazonas livre da febre aftosa. Para isso, 100% do rebanho do estado precisa receber a primeira e segunda dose da vacinação contra a doença. Em Manacapuru, a meta ainda não foi alcançada. O rebanho do município é de 15.036 cabeças de gado. Desse total, 95,5% já foram vacinados. A meta da ADAF é identificar esse restante até a segunda dose da vacina. A gente está na etapa do pós-campanha, já em busca desses produtores inadimplentes para alcançar a meta de 100%, para poder iniciar a segunda etapa. O curral da propriedade de seu Pedro ficou debaixo d'água, o que dificultou a vacinação do rebanho. Já começou a secar e eu estou aguardando para nós ajeitar os curral, fazer uma boa manga para poder assar aqui o gado. Ele tem uma mistura de Nelore, gado arisco. Os criadores que não vacinaram o gado serão multados em R$ 40 por animal e mais R$ 300 pela propriedade. A segunda fase da campanha contra a febre aftosa inicia nesta sexta-feira. Bom, para a segunda etapa, nós vamos ficar com as equipes a campo para acompanhar essas vacinas. Nós temos a modalidade de vacina assistida, fiscalizada e oficiais, que é executada pelo médico veterinário, para a gente alcançar esse índice de 100%. E ontem um protesto de indígenas parou por alguns instantes o trânsito ali na Avenida Maceió. Cerca de 400 índios ocuparam a sede da FUNAI para pedir o fim da tramitação de um processo que contraria interesses ligados à demarcação de terras, né? Segundo eles. O movimento aconteceu em todo o país e aqui no estado a educação nas áreas indígenas também foi outro ponto lembrado nesse protesto. Vamos ver como é que foi.
Em caminhada, os índios percorreram a Avenida Maceió até a sede estadual da Fundação Nacional do Índio. No local, eles hastearam faixas e cartazes com reivindicações. O grupo quer o fim da tramitação da PEC 215 no Congresso Nacional. Ela muda a atribuição das demarcações de terras indígenas do Poder Executivo para o Poder Legislativo, o que é inaceitável pelos índios. A PEC 215, que é praticamente o fim das demarcações, seria um tremendo retrocesso histórico na vida brasileira e que deixaria os povos indígenas sem nenhuma garantia de futuro, de vida. O outro é o 210, PEC 210, que tem o propósito de autorizar exploração mineral nos terras indígenas. E nós sabemos, onde há exploração mineral é praticamente o fim da vida, o fim da cultura, o fim do meio ambiente. A pauta de reivindicação do movimento é nacional, mas aqui no Amazonas, além do problema das PECs, os indígenas também reclamaram da falta de atenção para a educação nas aldeias. Segundo a coordenação do movimento, aproximadamente 50 mil índios não têm escola para estudar. E em um terço das comunidades, as aulas são dadas em locais improvisados, como no caso da aldeia de Estuchal, onde as crianças ficam embaixo de um telhado de palha. A gente tem visto em muitas ocasiões que tem escolas organizadas direitinho, que o desenvolvimento das crianças não indígenas e indígenas são maiores. E para nós é um pouco diferente. Então a gente peca um pouco nisso, fica um pouquinho atrás dessas outras crianças, né? Depois da FUNAI, os índios foram para o centro de Manaus, onde encerraram o movimento que ocorreu de maneira pacífica. É isso mesmo, né? Todo mundo tem direito aí a reivindicar o que quiser, mas como disse o Márcio, tem que ser de maneira pacífica. Agora a gente conversa com a Adriane Diniz, direto do estúdio da Rádio Acrítica FM. Ela também está ao vivo lá na 93.1 e agora conversa com a gente aqui no Manhã no Ar. Não é isso, Adriane? Bom dia, tudo bem? Olá, Daniela, bom dia. Ontem saiu a condenação, né, do estudante que estava dirigindo o carro, né, o Thiago Fisch, estava dirigindo o carro que gerou aquele acidente que acabou na morte de 2 universitárias. Uma história muito triste. Se eu não estou enganada, Adriane, foi em janeiro do ano passado que isso aconteceu. Toda a imprensa, todos nós acompanhamos ali durante a noite e a madrugada essa triste história. E ontem, então, saiu a condenação do motorista, é isso? É isso mesmo. Aconteceu no dia 31 de janeiro do ano passado. Esse acidente lá no quilômetro 939 da BR-174. Thiago Fisch vinha conduzindo o veículo, uma Pajero, que sofreu um acidente. 2 meninas morreram. Aí foi a Brenda Braga e a Raíssa de Brito, de 21 anos, as duas tinham. Ele tinha 22 anos na época. Além disso, 4 pessoas ficaram feridas. Na época, o Thiago se recusou a fazer o teste de alcoolemia, que é o teste de bafômetro, mas confessou aos policiais rodoviários federais que havia ingerido bebida alcoólica. Ontem saiu a sentença dele, depois de mais de um ano do acidente, e ele foi condenado a 4 anos de prisão, mas no regime semiaberto. Isso significa que ele pode sair da cadeia para estudar, para trabalhar e volta à noite para dormir. Pelo menos um terço da pena tem que ser cumprida dessa forma. Depois pode haver algum tipo de progressão, tornozeleira eletrônica. Isso que voltou um pouco à família e alguns internautas. Ontem repercutiu bastante essa condenação pelo fato de Thiago já na época do acidente, já está com a carteira suspensa de tantas infrações. A gente vê agora a imagem do Thiago e das 2 vítimas que morreram nesse acidente. Segundo o Departamento de Trânsito, na época a carteira estava suspensa há 2 anos por diversas infrações, principalmente por excesso de velocidade. Inclusive, no dia desse acidente, ele estava a 138 km por hora quando houve o capotamento, e essa determinação da Justiça revoltou principalmente a família das vítimas. Ele foi condenado a homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar, não houve o dolo, de acordo com a interpretação da Justiça. E essa condenação já deve ser preso, né, no regime semiaberto agora essa semana. Uma história realmente muito triste aí, que acabou tirando a vida de 2 jovens, né, 21 anos, com o futuro todo pela frente, outras 4 pessoas, incluindo o próprio Thiago, feridos nesse acidente. Uma história muito triste e que, de alguma maneira, né, Adriane, deve servir de alerta, né, pensar se tem algum lado bom dessa tragédia toda, servir de alerta para jovens que nos assistem agora, ou para os pais dele, que nos assistem ou ouvem aí pela rádio, alertar, sempre conversar com os filhos, né? Porque sem a carteira, 138 km por hora, ingerindo bebida alcoólica, a chance de acontecer uma tragédia como essa
é muito grande, né? E que tragédias como essa não se repitam por conscientização dos jovens ou dos adultos mesmo e dos pais na educação das nossas crianças, né, Adriane? É isso mesmo, é um alerta para todos nós, né? Para não ingerir bebida alcoólica e pegar no volante e também, não só na condição de motorista, mas como na condição de carona. Isso. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque eles são um grupo de jovens que saiu para vir fazer uma viagem. As meninas estavam com o Thiago, tinham consciência também que ele tinha ingerido bebida alcoólica e acabam se arriscando, né? Quando pegam carona. A gente sempre acha que as coisas não vão acontecer com a gente, né? Esse tipo de tragédia. Mas fica um alerta para todo mundo. Se você sai com um amigo, todo mundo bebeu, tá de carona, vá de táxi, encontre uma outra alternativa para voltar para casa, para não correr esse tipo de risco, né? Porque o risco para quem dirige, é o risco para quem está acompanhando essa pessoa e é o risco para todos nós que podemos cruzar com o veículo que é conduzido por alguém que ingeriu bebida alcoólica e está em excesso de velocidade. Vamos mudar de assunto agora, Adriane. Foi feita a prisão do segundo envolvido no assalto do cartório lá do centro. O assalto é aquele em que o assaltante está vestido de PM, não é isso? É isso mesmo. Esse assalto aconteceu no mês de maio, lá no centro da cidade. Um homem vestido de PM entrou, levou cerca de R$3 mil do cartório. Houve troca de tiros com a polícia. Eles conseguiram fugir do local. Na semana passada, o Igor, de 24 anos, Igor Fernando, foi preso e entregou o resto do grupo. Ele disse que essa ordem para cometer esse assalto lá no centro teria partido de dentro da penitenciária, Daniela, dentro do CDP. A gente se impressiona, chama a atenção o fato de que um presidiário, que inclusive ele entregou o nome, é o Herbert William Parente Celani, ordenou esse assalto e ele foi executar junto com o segundo comparsa que foi preso agora nessa terça-feira. Ele já tinha sido, na apresentação do Igor, eles divulgaram as imagens do seu comparsa e do Francisco. E aí o Francisco estava no açougue lá na Compensa, a polícia estava fazendo uma ronda por lá, uma ronda de rotina mesmo, e reconheceu o Francisco Aldenir da Silva Filho, de 26 anos, que foi preso e já vai ser apresentado a penitenciária. O Francisco foi quem conseguiu a farda da PM para que ela fosse utilizada nesse assalto, né? Eles ainda não informaram de que forma tiveram acesso a esse fardamento. O fato é que a polícia tinha um interesse grande em desvendar esse crime, porque eles mancham a imagem da polícia, né? Atingem a polícia também, uma vez que houve uma troca de tiro com os próprios policiais e que eles estavam usando o fardamento da PM. Então, por conta disso, houve toda essa preocupação da polícia e conseguiram já prender esses dois suspeitos e agora tentam identificar da onde saiu esse fardamento. Adriane, vamos fazer o seguinte, o Márcio Azevedo, ele está já posicionado, você sabe, os ouvintes da rádio também, com certeza, que ele está acompanhando uma operação da Polícia Militar e Civil desde as primeiras horas da manhã. Vamos fazer junto, então, TV e rádio? Vamos lá. Vamos, então, lá com o Márcio Azevedo, que tem as informações mais atualizadas dessa operação. Fala, Márcio. Oi, Dani, olha, nós já estamos aqui em um dos alvos, como você pode ver ali atrás, as equipes da Rocan e da Polícia Civil estão na Travessa São Lucas, aqui no bairro de São Lázaro. Essa operação da Secretaria de Operações é para combater o tráfico de drogas. Todos os mandados expedidos pela Justiça são para bocas de fumos aqui dessa área. Algumas equipes ficaram ali pelo lado do São Raimundo, adentraram ali um pouco antes da base aérea, no Educandos. Outras equipes vieram pelo Morro da Liberdade e essas equipes que nós estamos acompanhando estão aqui nessa comunidade, porque nessa rua eles estão naquele ponto onde, segundo levantamentos, funcionaria uma boca de fumo. Na rua aqui ao lado onde está também existe equipes da Polícia Civil, elas estão espalhadas aqui. A grande maioria das viaturas das equipes vieram aqui para o São Lázaro. Então a gente vai ficar distante porque nós não temos colete à prova de balas e toda essa distância aqui é uma distância de segurança caso haja alguma reação. Por aqui está tudo tranquilo, o que a gente observa é que estão sendo cumpridos os mandados de maneira tranquila. O delegado ali está acompanhando o doutor Paulo Mavinier, que é o titular do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil, também está acompanhando essa operação e a gente vai acompanhar esse desenrolar. A gente vai tentar sair daqui e ir para um outro ponto onde está o secretário Orlando Amaral, que está à frente dessa operação deflagrada na manhã de hoje. Como eu disse na primeira entrada, são 90 policiais, entre policiais militares, civis, equipes do Canil, também tropas especiais da Polícia Civil, pessoal do FERA está participando dessa ação deflagrada na manhã de hoje. 16 mandados de busca e apreensão e o foco
tráfico, reforçando, são bocas de fumo aqui dos bairros da Zona Sul. Equipes, como eu falei, ficaram no Educandos, algumas entraram pelo morro, mas as principais estão aqui no bairro de São Lázaro. E a gente está aqui a poucos metros do 7º Distrito Integrado de Polícia, uma delegacia que funciona, virou a esquina, a gente está na delegacia. E bem ali, pelo levantamento da polícia, funciona uma boca de fumo. Eu volto com você, Dani. Obrigada, Márcia Azevedo, pelas informações. A gente chama a qualquer momento, a gente, claro, continua acompanhando aí essa operação. A gente volta, então, com a Adriane, vocês também, né, Adriane? Todo mundo que acompanha a gente agora pela Rádio A Crítica também tem as informações do Márcio Azevedo. Três bairros aí com uma operação contra o tráfico de drogas, que, por sinal, é uma das ações mais efetivas da Secretaria de Segurança, né, com um número recorde de apreensões no ano passado, né, Adriane? E esses bairros aí na zona sul da cidade são bairros que a gente sabe que existe uma grande quantidade de tráfico de drogas e que a população acaba sendo afetada não só nessa comercialização, como também no consumo. E isso gera muitas mortes. Inclusive, há uma incidência de mortes muito grande, até pela disputa pelo tráfico nessa região. São Lázaro, Educandos, Morro da Liberdade, Betânia, são bairros todos muito próximos. Você não sabe quando termina um, onde começa o outro. E aí existe uma disputa grande que acaba gerando muitos conflitos que resultam em morte, às vezes, de pessoas envolvidas e outros de inocentes mesmo. O que é pior ainda. Adriane Diniz, sempre ótimo conversar contigo. Muito obrigada. Ótima quinta para você, para todos os ouvintes aí da Rádio A Crítica. Obrigada, Daniela. Até mais. Tchau, até mais. Agora tem denúncia do nosso telespectador, uma das principais vias do Zumbi, lá na Zona Leste, precisa de mais atenção do poder público, viu? Os moradores lá do local reclamam de vários problemas, como falta de iluminação pública, buracos nas principais vias do bairro. Os moradores entraram em contato com a gente, é nosso dever mostrar aí para tentar, quem sabe, ajudar a resolver o problema deles. Vamos ver. A Rua Coronel Bolsinhas, no Zumbi, está no escuro há mais de 4 meses. Tudo isso por causa deste poste que está com a lâmpada queimada. Seu Valdir passa por aqui todos os dias. Segundo ele, os moradores se sentem inseguros. É perigoso, né? Andar aqui na escuridão dessa é difícil. Porque aqui já teve vários assaltos aqui. Graças a Deus que eu nunca fui assaltado aqui. Outro problema que também incomoda os moradores é a falta de infraestrutura no local. Cansados de esperar por uma ação do poder público, eles resolveram colocar a mão na massa e tampar os buracos da via. A questão aqui, que nós fizemos uma conta que é do nosso bolso para fazer. Quando chove, isso aí alaga, entendeu? Além dos buracos da escuridão da Rua Coronel Bolsinhas, nossa equipe de reportagem encontrou 2 bueiros destampados. Um perigo para os moradores da comunidade, principalmente para as crianças. É muito tempo, desde quando eu moro aqui, é desse jeito a rua. Nada mudou dessa rua. Continua a mesma coisa. Vem maior sujeira lá da feira, peixe podre aí pela feira. É tudo que não presta, vem tudo da feira aí. E o esgoto aqui, é tudo aí, olha aí, o esgoto como é. Não tem tampa nem nada. É uma calamidade nessa rua. É esgoto e bueiros, que a gente, por sinal, falou sobre os bueiros ontem, é um problema em toda a cidade de Manaus, um perigo realmente, principalmente para as crianças, em época de chuva, várias tragédias já aconteceram. Essa reclamação deles aí, em nota, a Prefeitura tentou justificar, informou que a Rua Coronel Bolsinhas, lá no Zumbi, já teria recebido, né, o serviço de infraestrutura há uma semana. Além da via citada na matéria, as ruas Pergolário, Dr. Edson, Dr. Daniel, Dr. Aldísio, todas ali no Zumbi dos Palmares, também já teriam recebido ações da Seminf. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, nessa semana eles estão atuando na rua aí Temário Pinto. Com relação à iluminação, a gente ainda aguarda o retorno da Manaus Luz. E a Assembleia Legislativa do Estado recebeu ontem um projeto de lei que pretende estimular a transparência nas transitações entre governos. Infelizmente, ainda é comum os casos de mudanças de poder em que um gestor acaba dificultando a transição para outra medida, para outra pasta, né? Pretende essa medida acabar com esses entraves todos. Vamos ver na reportagem da Adriane Diniz. Durante uma reunião na Assembleia Legislativa do Estado, o projeto de lei que pretende estimular a transparência nas transições de governo foi apresentado. A proposta é da Rede de Controle de Gastos da Gestão Pública, criada por vários órgãos de fiscalização e que quer facilitar a gestão de novos prefeitos e governadores. Nós estamos propondo, na linha do que já existe em outros estados, de alguns projetos de lei que também já existem em trâmite aqui na Assembleia Legislativa, de que essa transição municipal possa ser regulamentada. Então, portanto, se estabelece deveres, direitos por parte tanto do candidato eleito quanto do prefeito presente no município,
para que haja uma harmonia e essa transição ocorra na mais perfeita paz e na responsabilidade de ambas as partes. Normalmente, os novos chefes do Executivo enfrentam problemas para administrar cidades e estados por conta da falta de informação. Hoje, não existe uma lei que determine direitos e deveres ou que obrigue o antigo governo a fornecer informações mínimas num processo de transição. A ideia agora é que sejam punidos casos que não colaborem. Transformar uma resolução de nosso Tribunal de Contas em lei. O que muda? Lei tem imposições, tem penalidades aos gestores que achavam que era o dono dos documentos em uma transição após a eleição. Isso era lamentável, isso fazia com que os municípios passassem praticamente um ano parado. Nós o que constatávamos no interior do estado, na capital, e por que não dizer até na transição do governo do estado, ficava o gestor que saía sem fornecer informações ao que chegava. Ficava o que chegava, muitas das vezes pela dificuldade de relacionamento de um processo eleitoral, sem dar as informações necessárias ao que tinha saído, não oferecendo os documentos necessários para efetuar as defesas daquele gestor que tinha passado 4 anos no exercício da municipalidade. Se o projeto for aprovado, depois que a Justiça Eleitoral divulgar o resultado definitivo das eleições, cada prefeitura ou governo vai ter o prazo de até 5 dias para montar uma comissão de transição. Essa comissão vai ser responsável por repassar todos os documentos e informações necessárias para o próximo gestor. A proposta vai ser votada no dia 2 de agosto e já deve valer para as eleições deste ano. As orientações que nós temos da própria rede, ou seja, do Ministério Público Estadual, Federal, Tribunal de Contas, órgãos de fiscalização da União, nós podemos aprovar esta lei e que ela sirva já para esta eleição. Ou seja, não é para a eleição, mas para a transição do próximo Executivo Municipal. A partir do dia 1º de janeiro e nesse período que antecede a transição, existirão normas para que os municípios não sofram com a atuação maldosa dos prefeitos que estejam deixando seus cargos. E o julgamento do mais recente processo de cassação do governador José Melo e do vice dele, Henrique Oliveira, que aponta aí abuso de poder durante as eleições de 2014, foi mais uma vez adiado. A repórter Samira Benoliel acompanhou a sessão do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral e traz os detalhes agora para a gente. A ação contra o governador José Melo e o vice Henrique Oliveira por abuso de poder durante o período eleitoral estava na pauta de votação desta quarta-feira aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Mas o juiz Henrique Veiga, que pediu vista do processo, disse que ainda está analisando os autos e só vai se posicionar na sessão do dia 27 de julho. Ao mesmo tempo, o TRE julga outro processo que determina as multas eleitorais que o governador e o vice devem arcar. O julgamento dessa ação também deveria acontecer na tarde desta quarta. Mas o desembargador João Abdala Simões, que pediu vista na semana passada, disse que não teve tempo de analisar tudo e adiou a votação desse outro processo para o dia 18. Os magistrados do TRE já tinham cassado o governador e o vice no início desse ano por compra de votos. Este outro processo, que aguarda a votação, julga várias irregularidades por abuso de poder político e econômico no período eleitoral. Os advogados da coligação Renovação e Experiência do senador Eduardo Braga alegam que Melo e Henrique cometeram 8 crimes eleitorais, como o uso de imagens institucionais do governo em propaganda eleitoral e contrato de R$1 milhão com a empresária Nair Blé para a compra de votos. Se no dia do julgamento a corte decidir pela cassação, Melo e Henrique vão ter que tentar reverter aí 2 processos no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Agora a gente vai falar de uma nova lei que foi divulgada no Diário Oficial de Manaus no início da semana e que regulamenta aí o comércio de ambulantes de alimentos, os famosos food trucks. Sobre esse assunto eu converso agora com o José Augusto Souza, não é isso? Zé, bom dia. Agora os comerciantes terão que pagar uma taxa para exercer essa função, é isso? É verdade, Dani. Bom dia para você, bom dia para todos que acompanham o Manhã no Ar. O decreto saiu esta semana no Diário Oficial do município. Ele estabelece o pagamento de uma taxa anual para quem comercializa na rua, né, para os ambulantes de alimentos. Mas não é para qualquer tipo de venda de alimentos, não. É específico, como você falou, para food trucks, food bikes, esse tipo de comércio que ficou famoso e está famoso aqui em Manaus há pelo menos um ano.
A gente conversou com o diretor do Implub, o Roberto Moita, do Instituto de Planejamento Urbano, e ele falou mais sobre qual a intenção da Prefeitura com esse decreto. O food truck virou uma espécie de mania até contemporânea, da vida urbana contemporânea, e em Manaus isso a gente viu que estava vindo com muita força. E uma demanda desses pequenos empresários para se instalarem em áreas públicas. Então a gente achou que era importante abrir um desenho de uma lei, um estabelecimento de uma regulamentação municipal com vistas a criar o devido acesso e, com isso, passar a atuar em parques, praças e outros espaços públicos. Esse decreto é o decreto número 3.355. Ele estabelece o pagamento de uma taxa anual e de outros impostos, mas não fala ainda em valores. Então, os comerciantes que trabalham com esse tipo de atividade precisam ficar atentos. Ele não estabelece valores, mas também não deixa claro uma data, mas é preciso fazer uma inscrição para se ter essa permissão para se atuar na cidade. Esse decreto, ele também estabelece uma série de proibições. Por exemplo, não pode usar qualquer tipo de som, música ou microfone, não pode vender bebida alcoólica, é proibida a presença de animais ali no local onde a comida é servida e também não pode ser instalados food trucks, food bikes em áreas residenciais. É importante ficar atento, o decreto eu vou repetir aqui, é o número 3.355. Então, se você tem um food truck ou quer entrar nesse tipo de atividade, é bom ficar atento, dá uma pesquisada, procura lá o decreto, porque tem uma série de detalhes, por exemplo, não pode instalar perto de hidrantes, então é importante ficar atento e também porque, a partir de agora, os fiscais do Implub vão começar a fiscalizar. Importante, né, Zé? O ordenamento da cidade. Eu acho que muitos dos problemas da nossa cidade, infelizmente, vieram justamente porque foi se modernizando, as coisas foram mudando e foram aparecendo e não houve um acompanhamento. Inclusive, na questão habitacional, o grande problema da nossa cidade é justamente esse, né? Ali na década de 70, 60, 70, com a Zona Franca, todo mundo veio e não tinha casa para todo mundo, e aí as grandes favelas, os igarapés ainda habitados hoje é por causa disso. Então, é preciso sim que o poder público, a prefeitura no caso, acompanhe essa mudança de hábito, de comportamento e vá aí administrando para a gente ter uma cidade mais agradável para todo mundo, não é isso, Zé? É verdade, essa regulamentação é sempre importante. Outro dia eu fiz uma reportagem sobre venda de comida nos sinais, enfim. E ficou muito claro, quando eu conversei com a prefeitura, que a intenção não é proibir o trabalhador, não é impedir ele de ganhar o dinheiro dele, ainda mais um momento complicado para o país como esse, mas de regulamentar realmente e garantir a saúde, não só do trabalhador, mas principalmente do consumidor, né? Então, toda atitude nesse sentido de ordenar, de organizar, de garantir qualidade no serviço é sempre bem-vindo. Obrigada, Zé. Daqui a pouco, então, a gente volta com outras informações. A gente volta com você. Até já. A conquista da terra prometida pelos hebreus começou pela cidade de Jericó. Foram muitas batalhas aí para conquistar Israel. Uma delas foi na região onde Jesus nasceu. Na quarta reportagem da série especial sobre os lugares mostrados pela novela da Record, A Terra Prometida, você vai ver que a Galileia teve uma grande importância para a nova nação. Lá as terras são férteis e a água abundante. Vamos ver mais uma reportagem, a quarta reportagem da série. Uma imensidão azul. Parece mar. Tem nome de mar. O vento aqui faz uma marola, parece uma prainha mesmo. E é claro, cheguei até aqui, eu quero sentir a água do mar da Galileia. É bem fria e potável, a gente pode tomar. Até existem fontes de água salgada aqui, mas é água doce do Rio Jordão que desce com força das montanhas e alimenta esse lago. E ao redor desse mar doce, a Galileia é verde. É a região mais fértil de todo o país. Para os israelenses, um lugar único, que eles chamam de Lago Kinneret, harpa em hebraico. O lago tem a forma do instrumento musical. Estamos no norte de Israel, na fronteira com a Síria e o Líbano. Mesmo bem perto de uma região de conflito, a Galileia é procurada por muitos turistas como um balneário e também para um roteiro espiritual. Este casal veio dos Estados Unidos pela segunda vez visitar a região.
John lembra que muitas passagens do Novo Testamento aconteceram aqui, mas a história de Israel é bem mais antiga. A história começou no Egito, passou por migrações, até que Josué cruzou o Jordão e conquistou esse lugar. Explica. Aqui renovamos a nossa fé, diz Penn. Subimos em direção ao topo das montanhas mais famosas de Israel, as colinas do Golã, um mirante natural que revela uma paisagem para se admirar com calma. É mais especial do que imaginávamos. Esse lugar superou todas as nossas expectativas. É espetacular, diz Uriel. Ele veio da Argentina com a família e amigos. Todos são judeus. Karina conhece a história da conquista da Terra Prometida e me explica o que significa o nome Josué. Josué. Porque em hebraico, Josué é Yoshua. E Yoshua significa salvação, diz Karina. Ele continuou o trabalho de Moisés e fez as tribos entrarem na terra de Israel. É encantador poder caminhar pelos mesmos lugares que as pessoas caminharam há milhares de anos. Viemos refazer os passos de Josué, completa Yael. A vista aqui do alto das colinas do Golã é realmente magnífica, um lugar muito especial. E há diversos relatos na Bíblia de que Josué passou por aqui guiando o povo hebreu. Depois de conquistar a Terra Prometida pelo sul, era preciso dominar também essa região, as terras do norte, e por uma razão estratégica. Para a gente entender essa parte da história, nós temos que chegar até Tel Hatzor, que fica no meio daquele vale. Tel Hatzor significa a cidade cabeça de todos os reinos. E é para lá que a gente segue agora. Deixamos Golã e suas plantações de uvas e oliveiras. Hoje quem nos guia é Sérgio Ruchansky, o pernambucano que mais conhece a Galileia. De família judia, ele veio do Brasil para essa região ainda adolescente. 42 anos depois, continua encantado pelo lugar. Trocou o mar do Recife pelo mar da Galileia. A praia de Boa Viagem pelo mar da Galileia. Fez boa troca? De vez em quando eu dou um pulo para matar a saudade, mas eu acho que foi uma boa troca. Nosso percurso até Tel Hatzor é de apenas 50 quilômetros. Da cidade restaram ruínas, preservadas num parque nacional. Chegamos. A gente está entrando agora num lugar que é considerado patrimônio histórico da humanidade. Tel Hatzor. Essas são as ruínas. Essas são as ruínas de Tel Hatzor, um foco de civilização ao longo de toda a história. Cada civilização que ocupou esse lugar deixou sua marca. Nós vemos isso através do que nós chamamos de camadas arqueológicas. Cada um desses povos que vive aqui, ele vai construir sobre os restos da civilização anterior. Da civilização anterior. Pelo relato bíblico, seguindo orientações divinas, Josué deveria destruir cada cidade cananeia que o exército hebreu conquistasse. Para Sérgio, isso poderia explicar a dificuldade de descobrir vestígios arqueológicos daquele tempo. Mas em Tel Hatzor, os pesquisadores encontraram. Essas são as ruínas de um palácio construído na antiga Canaã, cerca de 1.400 anos antes de Cristo. A cobertura metálica do alto foi feita justamente para proteger a parte principal da construção, a sala do trono, onde a gente chega agora. O palácio foi construído com madeira, pedra e tijolos de barro. Antes das escavações, a construção estava coberta por terra, areia e cinzas, o que ajudou a conservar o palácio por mais de 3.000 anos. Não teve uma destruição por um acidente natural, um terremoto, foi uma destruição por um incêndio. Exato.
As pedras vulcânicas que a gente vê rachadas hoje são indícios de quê? Eles são testemunhos do enorme incêndio que aconteceu aqui nesse palácio. Quando fizeram os testes desse material, eles indicam exatamente a era da conquista israelita sobre essa região. Uma história de mais de 3.000 anos. O exército hebreu superou inimigos poderosos para cumprir a promessa divina e conquistar a terra prometida. Então me coloque em sua presença e fale comigo como o Senhor falava antes com Moisés. A batalha mais conhecida da Bíblia é a de Jericó. Jamais vão entrar em Jericó. Josué. Não é possível saber a sequência exata de todas as lutas de Josué, mas Tel Hatzor foi conquistada mais tarde. Josué sabia da importância de vencer os cananeus do norte. A gente olha em volta também os campos, nós entendemos que isso era uma região de fartura. A importância desse lugar é estratégica, é econômica dentro da época cananeia. Após muitas lutas, quando a terra foi dividida entre as tribos, o povo hebreu ocupou esse lugar. E essa construção é uma prova disso. Nessa escavação gigantesca aqui, eles encontraram um sistema de reserva de água já feito pelos israelitas. Eles perfuraram 45 metros de profundidade. A gente vai descer até lá embaixo. ...250 degraus abaixo da superfície. O túnel foi perfurado no século 9 a.C. Olha, a escavação termina nesse túnel. Já é bem mais frio aqui, úmido, um pouco de eco. E a gente vê que eles perfuravam a rocha até encontrar lá embaixo a fonte de água que garantia a vida aqui para todos dessa cidade. Terra fértil, água, mas isso não é tudo. Havia outro grande atrativo em Tel Hatzor, a localização. Tá vendo essa estrada que passa ao lado do parque? Há milênios era apenas um caminho, mas aqui já circulavam caravanas, levando e trazendo mercadorias valiosas de norte a sul. Dominar Tel Hatzor significava comandar uma importante rota comercial da antiguidade. Hoje, para lembrar a inteligência e a força dos hebreus que dominaram a cidade, no alto do parque reina a escultura de um soldado, como um eterno sentinela dessa terra de tanto valor. Imagens lindas, né? Impressionante. Amanhã a gente mostra então para você a última reportagem da série preparada aí pela Record. Agora a gente volta a falar sobre a operação que está sendo feita na manhã de hoje pela Polícia Civil e Militar contra o tráfico de drogas na zona sul de Manaus. A gente volta a falar com o Márcio Azevedo. Márcio, quais são as últimas informações? Olha, Dani, aquele alvo da Travessa São Lucas, a polícia não encontrou droga, porém encontrou um material que é utilizado para a mistura. Pelo menos 8 quilos de cafeína. Aqui esse material utilizado, aqui estavam nessas duas bolsas numa casa que era alvo, que segundo o levantamento havia o tráfico, porém eles não, no primeiro momento o morador disse que não era traficante, não mexia com droga, e as equipes ao vasculhar encontraram isso aqui. Agora estão aguardando chegar uma equipe do Canil que está em um outro alvo para fazer uma vistoria mais minuciosa na casa, porque eles não desistem, eles querem ver se encontram droga, porque se há cafeína que é utilizada para mistura e também uma balança de precisão, possivelmente pode ter droga, é isso que as equipes vão. Essa droga já está apreendida, está aqui na viatura da Rocan. O doutor Orlando Amaral, chefe da operação, está aqui. A gente vai lá tentar conversar com ele, Dani, para dar detalhes. Olha, aquele sujeito, aquele rapaz que vem ali, era o dono dessa cafeína, está sendo detido, vai ser conduzido para a delegacia e a polícia deve fazer a autuação. A gente vai conversar com o doutor Paulo Mavinil, o doutor Orlando Amaral já deixou aqui o local. Doutor Paulo, bom dia. Eu estou atrás do doutor Orlando, a gente está ao vivo, ele está ali. Só para o senhor explicar aqui, a gente caminhando lá, essa cafeína ela serve para o quê?
A cafeína ela é usada para a mistura da droga. De 1 quilo eles fazem 2 ou 3. Cafeína é um produto controlado que não pode ser comprado no comércio. O que vai ser feito com esse rapaz que estava com a posse dessa cafeína? Ele vai ser apresentado ao coordenador da operação, que vai avaliar a situação, se ele vai ser autuado em flagrante ou não. Ok, obrigado, doutor Paulo Mavinier, que é o delegado titular do DENARC. Eu vou conversar com o doutor Orlando Amaral, que é o secretário de operações, que está à frente dessa ação deflagrada na manhã de hoje. Vou conversar aqui. Doutor Orlando, bom dia. Como é que estão o andamento dos cumprimentos de mandado? Já tivemos alguma situação positiva aí, além dessa cafeína encontrada? Já sim, nós já temos informações aí de que temos armas apreendidas, não sei se 2 ou 3 armas, tem droga apreendida também, e a operação está em andamento. Acreditamos que vamos ainda ter êxito na apreensão de mais armas e drogas. Quanto tempo você já estava fazendo esse levantamento que gerou esses 16 mandados de busca e apreensão? É um trabalho feito de investigação a partir de denúncias feitas pelo 181, né? Que a gente desenvolveu esse trabalho, solicitou a ajuda do DENARC também, e hoje reunimos todo esse efetivo para fazer as buscas e está surtindo efeito, já tem material apreendido, como eu já falei. Agora, doutor, nessa casa foi encontrada essa cafeína, um cidadão comum não estaria guardando uma cafeína se ele não é químico, não trabalha na indústria química, isso provavelmente é para o tráfico. Com certeza, né? Foi questionado agora sobre o produto apreendido na casa dele, ele simplesmente disse que não é dele, que não sabe de onde veio nem para onde vai. Então, realmente está escondendo alguma coisa e a gente vai levá-lo para a base da SSP para fazer as averiguações. Secretário Orlando Amaral, obrigado pelas informações. Como ele bem falou, a operação continua, várias equipes estão espalhadas aqui na área do São Lázaro e outras áreas adjacentes. Dani, a gente vai continuar acompanhando e esperamos até o fim do programa entrar com mais novidades aqui dessa operação deflagrada na manhã de hoje. 90 policiais, entre policiais militares e civis, 16 mandados de busca e apreensão e, como disse o doutor Orlando, já tivemos bastante material encontrado na manhã de hoje. Obrigada, Márcio Azevedo, por enquanto, aí pelas informações. A gente volta a qualquer momento com você, tá, Márcio? Olha, são 6 horas e 59 minutos, falta um minutinho aí para as 7 horas da manhã. A gente faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com as informações atualizadas dessa operação na zona sul da cidade, que o Márcio Azevedo está acompanhando desde as primeiras horas da manhã. E também para você, imagens aéreas aí da nossa cidade de Manaus, o RC Cop já está sobrevoando e dá as dicas de trânsito para você. A gente volta em instantes. Manhã no ar. Oferecimento Óticas Oftalnorte, um novo conceito em ótica. Eletrobras Distribuição Amazonas, trabalhando para o Brasil avançar. A Caixa está do lado do produtor rural para o que der e vier. Por isso oferece crédito em todos os momentos. Antes do início do plantio, na hora de comprar sementes, vacinas, ração, para investir em equipamentos ou para melhorar a propriedade. E até a hora da venda. E do repasse para cooperativas. Conte com o crédito rural da Caixa para todos os momentos. Caixa, a vida no campo pede mais que um banco. São 7 horas, estamos de volta aqui no Manhã no Ar e agora a gente vai ver o que foi notícia até agora no programa. Vamos lá. Polícia prende quadrilha que furtava e falsificava documentos oficiais do Departamento de Trânsito. Os clientes pagavam pelo serviço, recebiam as cédulas, mas não havia sequer registro dos documentos. Homem é preso acusado de se passar por advogado, psicólogo e pastor com documentos falsos. A prisão foi feita no município de Careiro da Várzea. Funcionário do Porto Chibatão desaparece após cair no rio durante o horário de trabalho. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer as buscas no local. A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado inicia ação em Manacapuru para identificar rebanhos que não foram imunizados na primeira fase da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Indígenas fazem manifestação e interditam o trânsito na Avenida Maceió. Cerca de 400 índios ocuparam a sede da FUNAI para pedir o fim da tramitação de um processo que contraria interesses ligados à demarcação de terras. O
O recado agora é para os estudantes que estão à procura de um estágio. O Centro de Integração Empresa-Escola pretende até o fim desse ano disponibilizar no Amazonas pelo menos 1.700 oportunidades para estágios. Olha que bacana, hein? Isso em todas as áreas de atuação, viu? A Tamires Claire mostra agora para a gente os caminhos para conseguir uma dessas vagas. São muitas, hein? Quem sabe a sua não está aí? Vamos ver. Vida de estagiário nem sempre é fácil. Só de entrar pela primeira vez no mercado de trabalho já é um desafio e tanto. Tudo muito novo. A gente vai ter dificuldade, mas com muita paciência a gente vai conseguir fazer o trabalho. Mas todo esse esforço e paciência compensam no final. Essa estudante de engenharia de produção se prepara para estagiar pela segunda vez e já pensa em crescer na empresa e, quem sabe, até ser efetivada. Quando a gente está se formando, a gente já pensa o que vai fazer depois, o que vai ser, como vai ser a minha inserção no mercado de trabalho. Então, a gente já começa a pensar bastante, sim, né? Essa questão de qual estágio escolher, qual empresa. Tanto Natiele quanto Raquel sabem que estagiar é a melhor forma de ganhar a tal experiência exigida pelas empresas. Elas já estão com a vaga garantida, mas para quem ainda está à procura, oportunidade é o que não vai faltar em 2016. A expectativa é que até o fim desse ano sejam abertas pelo menos 1.700 oportunidades de estágio em todo o Amazonas. Dessas, pelo menos 550 são só agora nesse início de semestre. E aí tem vagas para todas as áreas de atuação. Para se inscrever, basta fazer o cadastro no site www.ciee.org.br. É preciso ter, no mínimo, 16 anos para estagiar. Além disso, tem que estar matriculado em alguma instituição de ensino nos níveis médio, técnico e superior. E atenção, o estagiário só pode trabalhar no máximo 30 horas por semana. É um começo e tanto para ingressar em uma profissão. E nesse tipo de relação, todo mundo ganha, estudante e empresa. Para a empresa é ótimo também, é importante porque ela não tem recolhimento de encargo social trabalhista. Então, como você mencionou, ganha os dois lados. Ganha o estudante que tem a primeira oportunidade, por ele não ter experiência nenhuma, ele está ávido a ter oportunidade de desafios, está com a experiência da escola e ele quer botar isso em prática. Ganha a empresa um jovem que está com interesse em querer aprender, que vai oxigenar aquele setor, proporcionar naquela empresa novas ideias, né? Bacana, né? Essa aí pode ser uma das suas vagas, como eu falei, não perde a oportunidade não, sempre vale a pena, qualquer experiência, principalmente de estágio na área, é bastante válida. A gente volta então a falar com o Márcio Azevedo, ele está acompanhando desde as primeiras horas da manhã de hoje uma operação aí das polícias civil e militar contra o tráfico de drogas na zona sul da cidade. Agora em pouco ele entrou, a gente volta a falar com ele. Se tem mais informações, não é isso, Márcio? Quais são? Aí, ó. É isso, Dani, é isso. Uma pessoa foi presa aqui, ela já está dentro da viatura, foi encontrado na casa, que é o alvo 14, como mostra o laudo da Operação Resposta 3, aqui, balança de precisão, tá? Aqui dentro, né? Também mais balanças pequenas de precisão, telefone e, obviamente, material e dinheiro, material que é utilizado para o comércio ilegal de entorpecente. Por que a pessoa teria em casa balança de precisão, esse tipo de material? É mais um desdobramento, já segundo local que a polícia consegue deter pessoas e a gente vai esperar o desenrolar, porque como o doutor Ronaldo Amaral disse agora há pouco, já foram apreendidos uma quantidade de droga, armas e tudo isso deve ser reunido para ser apresentado à imprensa na sede da Delegacia Geral, onde está funcionando o QG, o quartel-general dessa operação deflagrada na manhã de hoje. E aqui toda a comunidade, todo mundo aqui é aparentemente satisfeito, porque, como explicou o doutor Lando, são frutos de denúncia. É a Operação Resposta 3, que na verdade o nome da operação é referente à resposta que eles dão às denúncias feitas pelo 181, que é o Disque Denúncia da polícia. Como eu falei, a gente vai continuar por aqui, conforme novidades, a gente volta para atualizar vocês sobre essa ação na manhã de hoje. Obrigada, Márcio Azevedo. A ação que acontece no Educandos, né? Morro da Liberdade, também em São Lázaro. O Márcio, por sinal, está lá em São Lázaro nesse momento. Agora a gente vai lá para cima, vamos pegar uma carona no RC Cop, que já sobrevoa a cidade de Manaus. A gente vai lá para cima, então, com Adeilson Albuquerque e equipe. Olá, Adeilson, bom dia. Oi, Dani, bom dia para você, bom dia para o papai, para a mamãe, para a criançada, para todo mundo que acompanha o Manhã no Ar nesta quinta-feira,
de tempo aberto. Alex Gomes, o nosso repórter cinematográfico, mostra ali para o horizonte. Temperatura média para hoje de 26, sensação térmica de 28, possibilidade de chover de 10%. Raio V para hoje é moderado. Vamos ter um pôr do sol às 18 horas e 4 minutos. A máxima de hoje, Dani, deve alcançar 32 graus. E o tempo é lindo, é belo, que só o RC Coop, por meio do Manhã no Ar, proporciona para quem nos acompanha nesta manhã. Manhã linda realmente, olha, o sol deu ar de sua graça, provavelmente não vai chover, né? 10% só de chance de chover. O dia bastante claro, agora já nas primeiras horas da manhã. E esse nosso belíssimo aí Rio Negro, que banha a cidade de Manaus. A gente viu agora a ponte sobre o Rio Negro e agora a câmera vai ali em direção ao encontro das águas do Rio Negro e Solimões, formando o nosso majestoso Amazonas. A gente sobrevoa que bairros agora de Manaus nesse momento, hein, Adeilson? Nós estamos aqui na zona sul da capital do Amazonas, tanto ainda neste trecho aí, já para mostrar o final aqui da Leopoldo Pérez, que é a principal via aqui do bairro de Educandos, que liga para a zona central e, consequentemente, para o bairro da Cachoeirinha, Zona Sul, passando também pela Santa Luzia. Inclusive acontece essa operação aí que o Márcio Azevedo está acompanhando. A nossa equipe também está a postos, sempre acompanhando as operações na capital do Amazonas, bem como também orientando o condutor por onde seguir na nossa cidade. Nós mostramos neste trecho aqui, na ponte do Educandos, saindo aqui da Leopoldo Pérez, entrando na Castelo Branco, tá aí, ó, no cruzamento, até que o trânsito por aqui é intenso, mas está fluindo nos dois sentidos, centro-bairro, bairro-centro, a Leopoldo Pérez, entrando aqui na Castelo Branco, até que é uma boa opção para quem vai em direção à zona centro-sul da capital do Amazonas, ali para o lado da Rua Belém, assim como também da Humberto Calderaro. Por enquanto, o trânsito é muito bom agora na Castelo Branco na manhã desta quinta-feira, Dani. Vamos aproveitar que você está aí, então, entrando já na Cachoeirinha. Vamos sobrevoar, então, o T2, que a gente nunca mais acompanhou essa obra. Agora o telhado já está completamente concluído, né? A gente não tem mais como ver o que está ali dentro, acontecendo, a finalização. Mas é uma obra que a gente sabe que já era para ter sido entregue, né, Adeilson? Claro, inclusive ela foi paralisada, essa obra, os trabalhos, né? Todo mundo aqui que passava por aqui desde junho do ano passado. Então, o terminal foi desativado em junho do ano passado, né, para o início das obras. E ser entregue, por exemplo, deve ser entregue neste mês, mas ainda não tem uma data específica. Pelo menos já foi ventilado, né, que o Terminal 2 vai ser entregue esse mês, só ainda não especificaram a data. E como o Alex está mostrando aí, ó, o teto agora, foi colocado esse teto com telha galvanizada, que é mais resistente, né, Dani? E que permite, inclusive, a entrada de luz, gerando um pouco mais de economia. Tá aí, ó, este ponto que o Alex mostra, exatamente como eu acabei de citar, né, um teto galvanizado e vai permitir a entrada de luz, gerando mais economia, principalmente para quem vai trabalhar aqui e para quem passa também todos os dias por aqui. Por enquanto, o T2 continua desta maneira, já quase concluído, quase 100% concluído, e vai ser entregue, a gente espera, pelo menos neste mês de julho, para a população e para o usuário do transporte coletivo. Por cima tá bonito realmente, a obra demorou, mas saiu aí aparentemente bem bonita. A gente espera que por dentro também esteja feita a infraestrutura adequada para ser bastante útil para a população. E há mais de um ano aí tem a sua rotina modificada, né? Alguns transtornos que a gente sabe de paradas que foram engendradas, que foram ali adaptadas sem cobertura. Então, para as pessoas que moram na Cachoeirinha ou precisam do T2 aí para trocar de ônibus, é bem complicado, a gente sabe realmente. Tomara que o esforço delas de fato vale a pena e que a obra seja inaugurada logo, já que já está tantos meses atrasada. Obrigada, Adeilson. Daqui a pouco, então, eu volto com vocês de outro ponto da cidade com mais informações sobre trânsito. Atenção, consumidores, o Serasa lançou essa semana uma nova forma de comunicação entre clientes e credores. Através da internet, será possível consultar se existe alguma pendência financeira em seu nome e até mesmo negociar a dívida direto com a empresa que você poderia estar devendo, quem sabe, né? Eu volto a falar, então, com José Augusto Souza, que vai explicar pra gente como é que funciona esse serviço, né, Zé? Toda vez que facilita a vida de alguém, porque muitas vezes a pessoa esqueceu de pagar uma conta,
tá ali de repente com o nome da Serasa e só sabe que isso acontece quando vai tentar fazer uma outra compra e diz, ó, você está impedido, às vezes passa até um constrangimento, não por maldade, mas às vezes por falta de administração da própria vida pessoal, das finanças pessoais, e aí facilitando esse acesso à informação ao seu próprio CPF, a pessoa não passa vergonha, né? Não é isso, Zé? É verdade, Dani. Enquanto eu estava esperando para entrar no link aqui, desculpa, antes de entrar no assunto, eu estava escutando aqui pelo ponto o link, o RC Coop com o Adeilson. É muito legal receber o bom dia do Adeilson, né? Daquele jeito dele, é incrível. Eu estava aqui acompanhando. É sim, ele é ótimo. Mas enfim, enquanto eu também ouvi aqui um olho no peixe, outro no gato, né? Enquanto eu escutava aqui o link, eu estava acessando o site do Serasa e vi como é fácil. Olha só, basta acessar o site www.serasaconsumidor.com.br. Ele já vai pedir o seu CPF logo na primeira tela. Você já coloca o CPF, cadastrar, ele vai te pedir para completar o cadastro, né, com o nome completo, um e-mail, uma senha, nome da mãe. E aí você acessa, deixa eu ver aqui o meu, peraí. Tá tudo bem, graças a Deus, não estou devendo nada. Mas o mais legal é que, além de saber se você está devendo alguma coisa, independente do credor ter enviado uma carta para você, às vezes os correios podem atrasar a correspondência, então você, independente de ter recebido uma carta ou não, já pode acessar e saber como é que está a situação. E você pode também já ter ali as informações sobre o credor, telefone, endereço, site, enfim, é uma maneira para você entrar em contato e resolver o seu débito. Para as empresas que são parceiras do Serasa, seja empresas de cartão de crédito, de serviços, de água, telefone, enfim, que elas forem parceiras do Serasa, você já pode pagar, inclusive pelo site, já negocia por ali mesmo, tem um link, você negocia a sua dívida, paga, e dá para fazer isso em qualquer lugar, né? Você pode estar na fila, sobrou um dinheirinho aí que você já quer limpar o seu nome, pode resolver isso de maneira muito simples, muito prática. E assim, para quem tem Android, dá para fazer inclusive sem acessar o site. Você baixa o aplicativo ali na Google Play e você já pode resolver esse problema de maneira muito fácil. É isso aí. Qualquer notícia que facilite a vida das pessoas sempre é muito bem-vinda. Ninguém tem mais tempo a perder hoje em dia e todo mundo quer ficar com o nome limpo. Até o final do ano está se aproximando, né? As pessoas normalmente reformam a casa, compram ali no final do ano e ninguém quer ter nenhum problema. Tempo suficiente para acertar as contas. Obrigada, Zé. Daqui a pouco eu volto com você com outras informações. Porque a gente vai voltar lá para cima com o RC Coop. Adeilson Buquerque já sobrevoou outro ponto da cidade e agora conversa com a gente novamente. Olá, Adeilson, tudo bem? Você viu? Não sei se você ouviu, mas o Zé fez aí um super elogio para o seu bom dia, sempre muito agradável mesmo. O Zé, que participa do nosso link. Você realmente é uma simpatia, Adeilson, acho que ninguém tem dúvida disso, mas vamos ao que interessa realmente, como é que está o trânsito, Adeilson? É uma alegria, sem dúvida. Eu fico lisonjeado pelas palavras do Zé, cara que eu acho muito, é claro, suas palavras também. A gente ouviu sim. Alex, comandante Robson Teixeira, nós agradecemos. Valeu, Zé Augusto. Trânsito bem tranquilinho, Daniela Sayag, aqui ó, no finalzinho da Efigênio Salles, chegando no complexo viário Gilberto Mestrinho, zona leste da capital do Amazonas. Nós corremos logo para cá, nós voamos logo para cá literalmente, porque nós passamos ali pela Maripiranga Monteiro, trânsito bem tranquilinho, bem mais intenso sobre o viaduto Miguel Arraes, que dá acesso ali para a Efigênio Salles e também Maceió e Maripiranga Monteiro. Por aqui o trânsito na Alameda Cosme Ferreira, uma beleza por enquanto, Daniela Sayag. Olha só, no encontrão que normalmente a gente mostra aí, ó, neste trecho que recebe o fluxo de veículos para quem vem da Zona Norte pela Avenida das Torres e também da Alameda Cosme Ferreira, hoje o trânsito está bem tranquilinho. E o sol, um sol para cada amazonense, Dani. Obrigada, Adeilson, com essa bela imagem. Eu me despeço por enquanto de vocês, mas daqui a pouquinho a gente volta com vocês com outras informações. Até já. 7h20, estamos de volta e vamos voltar também lá para o RC Coop, que sobrevoa um outro ponto da cidade. É isso, Adeilson, onde é que a gente está agora? Deixa eu ver se eu reconheço. Viaduto Miguel Arraes, é isso? Perfeitamente. Viaduto Miguel Arraes, zona centro-sul da capital do Amazonas. Trânsito até que intenso sobre ele, mas fluindo, principalmente para quem desce aqui a alça que dá acesso a Maceió, ou então quem segue em direção ao centro pela Maripiranga Monteiro, quem desce ali para a esquerda em direção à zona leste, na Efigênio Salles, também vai encontrar um trânsito bom. A gente aproveita para subir ali em direção à Grande Otelo, só para mostrar o trânsito em uma das principais saídas
do Parque 10. Está ali, ó, Alex Gomes mostrando agora em detalhes. Neste ponto aqui um pouco mais lento, mas nada que exija muita paciência por parte do condutor, até porque tem um cruzamento da Grande Otelo e para quem desce ali a Bola do Eldorado. No trecho que compreende a Grande Otelo até a Bola do Eldorado, lá em cima, trânsito tranquilinho, tranquilinho. Aqui nós temos um fluxo e um contrafluxo para quem desce da Bola do Eldorado em direção ao Complexo Viário Miguel Arraes e também para quem sai aqui da Grande Otelo em direção à Bola do Eldorado. Nós já estamos na Bola do Eldorado, aqui embaixo é a perimetral, outra saída do Parque 10, também com trânsito bom. O trânsito lento mesmo para quem desce o viaduto Ayrton Senna na chegada aqui do Eldorado devido ao tempo de semáforo, mas nada que atrapalhe, também que exija paciência por parte do condutor, Dani. É um ponto que a gente sabe que normalmente vai ter que ter um pouquinho de paciência mesmo por causa desse semáforo, mas aí passando o semáforo aí da Bola do Eldorado, tudo segue tranquilamente. Obrigada, Adeilson e toda a equipe pelas informações sobre trânsito na manhã dessa quinta. A gente volta a falar então, Adeilson, amanhã, até lá. Em nome de toda a nossa equipe, até amanhã, Dani. Você já pensou em morar em um lugar com qualidade e conforto? A PW Engenharia apresenta aí o último andar do Solário no Parque das Laranjeiras com lofts exclusivos que já estão à venda em condições especiais, viu? É para mudar agora. Olha só, duplex com 112 metros quadrados com box e totalmente climatizado. Piscina, quadra, academia, área de lazer completa e 3 vagas na garagem. Financiamento bancário ou pela PW em até 72 meses. É só fazer a proposta, pegar as chaves e ir morar. Ficou interessado, né? Pode ligar então para 981895758 ou mandar um e-mail para comercial@pwengenharia.com.br. Lofts Solarium é para mudar agora. Vamos falar de saúde? Uma substância encontrada em diversos alimentos e que ajuda a combater várias doenças, entre elas o câncer. Eu estou falando da vitamina D, que é encontrada em peixes, plantas, produtos que são baratos e fazem bem para quem consome. Quem fala mais sobre os benefícios desse nutriente é o repórter José Augusto Souza, no quadro Mais Saúde de hoje. Vamos ver. A senhora sabia que aqui na feira tem um remédio que faz a pessoa ter menos chance de ter um ataque cardíaco? Não. A senhora sabia que tem um produto aqui na feira que ele diminui a chance da criança nascer com autismo? Com certeza tem. Qual que é o produto? Como é que é? Da criança? Pera lá, é o... Oh, meu Deus. Eu esqueci. E não é só isso. O produto também ajuda a prevenir 17 tipos de câncer. E o principal, facilita a absorção de cálcio pelos ossos. Estamos falando da vitamina D. Eu estou aqui no mercado Adolfo Lisboa, ao meu lado a nutricionista Ana Consentini, que vai me ajudar a encontrar as fontes de vitamina D. A primeira é muito fácil de encontrar, né? Exatamente, a primeira, luz solar. O contato da pele com a luz solar estimula a produção de vitamina D pelo fígado. O ideal é aproveitar as primeiras horas da manhã para caminhar ou realizar qualquer atividade ao ar livre, mas tem de ser diretamente ao sol. Ficar na sombra ou dentro do carro não adianta, pois o vidro bloqueia a radiação necessária para produzir a substância. Luz solar é algo que os amazonenses não podem reclamar. Agora, a segunda principal fonte de vitamina D também é muito abundante aqui na nossa região. Exatamente. Região amazônica, fonte dos peixes. Tá? Então, peixe é outra fonte. Que é o que não falta aqui no mercado Adolfo Lisboa. Exatamente. Vale quase todo tipo de peixe encontrado na feira. Evitar somente os salgados e os enlatados. Existe algum cuidado na hora de preparar o peixe para ter sempre o máximo de nutrientes e de vitamina D, no caso? Exatamente. Para a gente receber essa fonte de vitamina D, o ideal sempre é assado, cozido, principalmente grelhado. Frito, não. A nutricionista lembra que para saber se o paciente tem deficiência de vitamina D, só com exame de sangue. Em alguns casos, é preciso utilizar suplemento vitamínico. Chegando aqui para encontrar mais uma fonte de vitamina D. Queijo, laticínios, enfim, derivados do leite. Todos têm são fontes de vitamina D. Eu que não sou besta,
Vou provar um pedacinho de queijo também. Tá no ponto bom de sal. Que é importante, aliás, né? Não pode ter muito sal no queijo, porque senão vai consumir vitamina D, mas pode ter outros problemas. Exatamente. Se comprou o queijo coalho, não custa nada levar para casa, colocar por 2 horas a 300 ml de água, deixar de molho, depois retirar um pouco aquele sal do queijo coalho. E aí já consome o cálcio e a vitamina D, essencialmente. E esse cheirinho bom aqui, hein, Ana? Então, apesar de outras fontes como os peixes da Amazônia e o leite e derivados, também outra fonte são os verdes folhosos, fontes de vitamina D. E tem uma variedade enorme de folhas aqui, né, Ana? Exato, jambu, chicória, coentro, afavaca. Eu só conheço o cheiro verde, mas vamos falar com quem é especialista aqui. A senhora que é a dona da banca aqui? Isso. O que tem de variedade aqui? Olha, nós temos corama, cariru, temos jambu, temos cheiro verde, temos manjericão, nós temos favaca. Sabia que isso aqui é fonte de vitamina D também? Faz bem para os ossos? Pois é. E isso aqui também, se murchar, isso aqui serve para a vista. Tem que saber botar também, né? A senhora tem problema assim de doença nos ossos ou não? Por enquanto, eu ainda não tenho, né? Também cheia de folha aqui? Ervas medicinais não pode estar doente. Não vai ter doente. Não. Com tantos produtos ricos em vitaminas, a ida à feira pode evitar muitas visitas ao hospital. Vamos voltar então com o Márcio Azevedo, ele tem mais informações aí sobre a operação que acontece desde as primeiras horas da manhã com as polícias civil e militar na zona sul da cidade, é o combate ao tráfico de drogas. Márcio Azevedo, nesse momento a gente tem uma imagem ao vivo dos policiais entrando em uma das casas, é isso, Márcio? É isso, Dani. Eles acabaram de levar um dos cachorros do canil e a gente não pode, né, entrar na residência, apenas a polícia, que tem um mandado de busca e apreensão. O cachorro já está lá dentro, está farejando, e um dos policiais, inclusive, reclamou do seguinte, que lá